à vontade. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor. Amém? Até hoje eu não descobri um jeito de máscara e óculos combinarem. Não dá, a menos que a gente consiga colocar um desembaçador no óculos. Coisa que talvez é Romualdo, né? Cara, que bom te ver, que saudade, rapaz. Talvez o nosso querido Romualdo consiga inventar um negócio desse, não é? E bom, queridos, é bom demais estar aqui com os irmãos, porque essa igreja também é minha igreja, né? Eu amo essa igreja. Há 14 anos atrás, eu estava chegando, 14 anos e alguns meses, chegando à segunda igreja batista de Petrópolis, e foi 1 ano e 8 meses onde eu fui tremendamente abençoado. Muito. E amigos que nós temos aqui, como é bom, que bom que eu pude dessa vez fazer algo que há muito tempo eu não fazia. Eu não sei se eu saí do protocolo, mas eu abracei alguns irmãos, não resisti. Que como eu estava sentindo falta desse abraço, não é? E é muito bom estarmos aqui, muito bom. Eu brinquei com o pastor Edemir, que nós estamos assim, ainda, né? Com espírito natalino, né? Ainda com aquele amor natalino em nossos corações, e devido a isso, o pastor Edemir, né? Que na época de Natal a gente lembra dos pobres, lembra dos mais necessitados, os menos favorecidos. Aí o pastor Edemir lembrou de mim, né? Fazendo essa ação social, me convidou para vir pregar aqui, né? Mas é muito bom, queridos, é muito bom poder estar com os irmãos. Abra sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 12 até o versículo 15. Capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15. Amém? Acharam? Posso ler? Então vamos lá. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo, para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Amém? Amém, queridos? Esse texto já enche o nosso coração, né? Já fala de tantas coisas maravilhosas. Mas eu queria destacar 4 pontinhos rápidos nesse texto, que é as coisas que estão para trás. Que é prosseguir. Que é o alvo, e na quarta, o prêmio. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre esses 4 pontos. Por quê? Eu posso sair do lugar, não posso? Tem problema na filmagem? Não, né? Por quê? Nós passamos 2 anos, praticamente, e ainda estamos assim com algumas restrições, mas esses 2 anos foram muito difíceis. Difíceis enquanto vida, porque percebemos que a nossa vida estava por um triz. Não tínhamos nenhuma noção do que poderia acontecer no dia seguinte. Não havia aquela previsão para os mais
favorecidos e os menos favorecidos, porque a situação tanto atingia um quanto o outro. Por melhor o plano de saúde que a pessoa tivesse, estava na mesma situação daqueles que estavam sendo tratados pelo SUS. Não tinha tratamento, não tinha como. E aquilo nos deixava com algumas situações de ligar a nossa anteninha, né? E perceber algo. O que nós percebemos? O que está lá atrás que nós percebemos? Em primeiro lugar, que a vida não nos pertence. Se estamos aqui hoje, queridos, olha, os louvores que nós cantamos foram tão maravilhosos, tão grandiosos. O dom da vida é Deus que nos dá. Eu não costumo fazer muito isso não, mas de vez em quando eu gosto de fazer isso daí. Vira para o teu irmão e fala assim: tu está vivo, né? Estamos vivos, né, Romualdo? Estamos vivos. Estamos vivos. Sabe por quê? Porque Jesus está em nosso ser, em nossa vida. Porque Jesus nos dá vida. Quantos foram perdidos? Mas estamos aqui. Então o que ficou para trás? O que está para trás? Está a noção de que nós temos o poder sobre nossas vidas. Essas coisas eu tenho que deixar para trás. Eu tenho que deixar para trás a noção do orgulho, porque eu não sou nada. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Segunda Igreja Batista de Petrópolis, diga a Primeira Igreja Batista do Quitanjinha, diga o povo de Deus, diga todo ser que respira. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Então eu tenho que deixar esse meu orgulho, esse meu jeito de pensar que eu posso alguma coisa, porque eu não posso nada. Por outro lado, vivemos um momento de afastamento do convívio com os irmãos queridos. Olha, não existe coisa mais gostosa. Você está em casa, cultuando ao Senhor, chame tua família, porque não existe coisa mais gostosa do que esse amor cristão, esse momento que estamos juntos, esse momento onde nós temos a oportunidade de cantar louvores tão maravilhosos como nós cantamos essa noite. Ou, desculpa, essa manhã, não, já estou pensando na noite. Essa manhã, isso é bom demais. Então eu preciso deixar para trás algumas coisas. Eu preciso deixar para trás, sabe o que? Deixar para trás a minha perda de tempo. Deixar para trás aquele momento de pensar o seguinte: não, eu não vou ligar para fulano, não, eu não vou visitar o fulano, não, eu estou um pouquinho assim, meu relacionamento arranhado com fulano de tal, isso eu preciso deixar para trás, porque hoje eu estou aqui junto com os irmãos, e com o coração alegre, transbordando de alegria. Que abraço bom no Paulo. Isabel, eu não te dei abraço porque não te vi, senão eu te dava também. Né? Que coisa boa, todos os que eu vi, que eu conheço assim, né? Eu fui, irmã Edna, minha mamãe, que coisa boa dar um abraço nela. Eu preciso deixar para trás o tempo que eu perco. Eu preciso disso. Nós percebemos uma coisa também nesse tempo, que as pessoas, embora a pandemia já está quase acabando, né? Graças a Deus a gente já começa a ver dias melhores, mas eu percebi que muita gente ainda não voltou a esse convívio gostoso, mas voltou a trabalhar, voltou a ir aos estádios, voltou a comemorar, voltou a passear, voltou à escola. Não, o coronavírus não está dentro da igreja. Pode voltar, porque isso é bom demais. Deixe essas coisas para trás. Aí eu vou para o segundo ponto, que é: eu prossigo.
Eu prossigo. Você, meu irmão, pode prosseguir. Prosseguir em quê? Aí a gente tem que ver o que nós vamos prosseguir. Porque nós precisamos prosseguir de uma maneira diferente. Porque nós aprendemos com esses 2 anos algumas coisas muito ruins. E eu quero prosseguir de uma maneira diferente. Eu percebi, por exemplo, que a juventude, os adolescentes, estão numa outra linguagem. Então eu tenho que prosseguir tentando me aprimorar a essa linguagem para ter um relacionamento melhor com os adolescentes, com os jovens. Eu preciso disso. Eu aprendi nesses 2 anos que a liberdade de falar, de tirar essa máscara, e hoje nós estamos com máscara de pano, mas quantas vezes nós colocamos máscaras em nós mesmos, não é verdade? Eu preciso tirar essa máscara, eu preciso me desfazer disso, porque eu preciso prosseguir, eu preciso viver. Por 2 anos nós ficamos presos, mas agora é hora de prosseguir, é hora de viver, é hora de celebrar, é hora de se alegrar, é hora de novamente olhar nossos projetos, nossos sonhos e prosseguir e avançar. Mas principalmente, avançar no reino, avançar conquistando vidas, avançar servindo ao Senhor, de coração, com alegria, com disposição e com disponibilidade. Irmãos, esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre liderança nas igrejas. A liderança nas igrejas, ela depende de 3 fatores. Cada líder depende de 3 pontos. Aí a gente pode dizer o primeiro ponto como capacitação, o segundo ponto como disponibilidade e o terceiro ponto como disposição. Mas eu inverto isso daí, que o primeiro ponto é disposição, porque não adianta ter capacidade, não adianta ter disponibilidade se não tem disposição. Então eu tenho que prosseguir com disposição de fazer o melhor. Aí eu esbarro, sabe em quê, queridos? Eu esbarro que muitas vezes eu ainda não sei o que vai ser melhor, mas isso eu vou aprender, mas isso eu corro atrás. Então eu preciso de disposição. A igreja precisa de disposição para prosseguir, para avançar, para ir avante, para conquistar. Você em seu lar, em sua profissão, precisa de disposição para alcançar alguma coisa. A disponibilidade, existe um ditado que diz o seguinte: o tempo a gente é que faz ele. Então já falei antes que eu preciso deixar para trás a perda de tempo. Aí eu vou encontrar disponibilidade. E aí, querido, quero te dizer uma coisa: se tu tem disposição, e se tu consegue encontrar disponibilidade no reino, a capacitação o Senhor vai fazer. A partir do momento que você se entrega, eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou fazer. Sabe por quê? Nosso amigo, nosso querido Paulinho, que vocês conhecem muito bem, não é o Paulão ali não, mas é o nosso irmão Paulo, aquele que escreveu essa carta aí, né? Ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso. Eu prossigo. Talvez arranhado, talvez machucado, talvez ainda precisando de renovo, que o Espírito Santo atue no meu ser de uma maneira que eu levante, mas eu prossigo. E eu creio que a Igreja Batista, a segunda Igreja Batista em Petrópolis vai prosseguir, e a primeira Igreja Batista no Quitandinha vai prosseguir, e que o povo de Deus vai prosseguir. Por quê? Porque é a vida, é a obra, é o mais importante que nós temos para fazer, que é servir a Deus, andar com Deus.
Paulo diz assim, gente, olha aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso é Paulo falando, né? Nosso amigo Paulinho falando. Eu não sou perfeito. Aí eu paro para pensar o seguinte, desculpa o termo. Cara, se o Paulinho disse que não é perfeito, pastor Edemir, o que eu sou? Eu não sou nada. Mas aí Paulo diz lá no finalzinho, falando assim, nós que já alcançamos a perfeição, incoerência, né? Ele acabou de dizer que não era perfeito, por que ele falou que alcançou a perfeição? Porque a perfeição está em Jesus Cristo, porque Jesus nos aperfeiçoa. Basta esses pontos. Eu esqueço do que me machuca, eu esqueço do que eu perdi, eu esqueço do que me atrapalhou, eu esqueço, deixo para trás. Mas eu fui isso assim, foi, não é mais. Agora eu prossigo, agora eu avanço olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Nós avançamos dependendo da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós avançamos porque há grandes coisas que nós podemos e precisamos fazer. Você concorda comigo? Amém? Então vamos avançar. Aí ele diz um outro ponto. Eu avanço. Eu já esqueci o que ficou para trás. Eu vou prosseguir e avançar. Mas eu olho para o alvo. Aí tem uma questão muito importante. Qual é o nosso alvo? Porque há muita gente hoje colocando como alvo o se tornar rico. Quando a palavra de Deus diz que aos que Ele ama, Ele dá enquanto dormem. Não digo que nós vamos cruzar nossos braços e parar de trabalhar, não. Mas o alvo, ele é um equilíbrio. Esse alvo, ele precisa de várias coisas. Eu achei muito interessante nas Olimpíadas, o pessoal no tiro ao alvo com a flecha, né? E dependia do vento, dependia de vários fatores para que eles se ajustassem para acertar o centro do alvo. Mas no alvo existia outros pontos que geravam pontuações, mas o objetivo era o centro do alvo. Então eu comparo aqueles outros pontos que geravam pontuações como o nosso trabalho, como o nosso lazer, como as nossas amizades, como o nosso estudo. Isso é o que está em redor. Vai pontuar para a tua vida? Sem dúvida. Mas o centro, aquele que tem um ponto maior, chama-se o reino de Deus, a sua obra, o nosso Senhor, aquele que gerou a vida, aquele que me dá vida, aquele que alegra o meu coração, aquele que nos alegra, aquele que nos sustenta e aquele que vai nos levar para o céu. Esse é o centro. Por isso que a palavra diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas, elas acontecem e acrescentam e nos abençoam. O alvo, qual o teu alvo? Qual o teu alvo para 2022? O meu alvo para 2022 é servir a Deus. Irmãos, sinceramente, eu estou com uma vontade tão grande de servir a Deus. Eu estou com vontade de aprender. Eu estou com vontade de descobrir o melhor meio para as crianças aprenderem mais sobre Deus. Eu estou com uma vontade tão grande de descobrir um meio melhor para os adolescentes vibrarem, trabalharem, estarem na igreja, chamarem outros adolescentes. Eu quero descobrir, eu quero aprender o meio da juventude estar vibrando, louvando a Deus, adorando a Deus, trabalhando para o Senhor, influenciando, não sendo influenciada. É o meu alvo. Qual o seu alvo? O que está ao redor, que gera menos pontuações, ou o centro, que vai fazer de você um campeão? Aí Paulo diz assim:
nós somos mais que vencedores por Jesus Cristo. Para terminar, há um prêmio. Há um prêmio. Sempre há um prêmio. Se você estudar, você vai alcançar um prêmio de se formar numa profissão, trabalhar numa profissão e ser bem-sucedido numa profissão. E particularmente, eu tenho grande admiração, sabe, e por alguns amigos aqui que eu conheço, que eu já lido há muito tempo. Os demais, me perdoem, eu não sei o nome, tem alguns novos aí, né? Já passei a ter admiração para os irmãos também, porque os irmãos estão aqui, estão louvando a Deus, estão servindo a Deus, estavam na escola bíblica dominical aprendendo do Senhor, aprendendo para o Senhor, porque vocês vão repassar isso. Mas eu falei com o Júlio uma coisa: Júlio, eu te admiro, porque o Júlio, ele tem uma sensibilidade musical maravilhosa. Admiro o Romualdo, eu lidei tanto tempo, né? Junto ali tanto tempo, como admiro. E o Romualdo sempre lutou, cresceu, começou, né, Romualdo? Lá de baixo, foi aprendendo, foi estudando, alcançou grandes coisas. Hoje já está aposentado, né? Mas trabalhando, né? Mais ou menos, né? Trabalha muito, eu sei disso, mas conquista. O prêmio por estudar é alcançar, é conquistar, mas passa. Estava lá nos adolescentes, na escola bíblica dominical, o Felipe ministrando uma aula maravilhosa, e eu pensei naquele momento o seguinte: ele falou que sobre a importância de ter Jesus em nossa vida, né? Sabe por quê, querido? Quem comprou celular novo nesse Natal? Diz aí, levanta a mão quem comprou um celular novo. Levanta lá. Opa, que bom. Só uma, só duas, três. Opa, começou a melhorar, né? Quem alcançou aquele presente que queria tanto? Vamos lá. Quem alcançou? Dos irmãos, os mais experientes, ninguém deu presente para vocês? Vocês não compraram um presente legal para vocês? Criançada, olha que tênis bonito, cara. Show de bola mesmo, né? Mas sabe o que acontece? O tênis bonito, tá lindo esse tênis, mas ele vai ficar velho. O celular novo vai ficar ultrapassado. São os nossos alvos, é legal isso, mas é ao redor. Mas a intimidade com Deus, o prêmio dessa soberana vocação, de andar com Deus, de servir a Deus, ele não envelhece. Pelo contrário, se renova a cada manhã. E a cada manhã a gente olha para o céu e diz: Deus, como é que tu é maravilhoso. Como é bom te amar. Como é bom te servir. Como é bom dedicar meu tempo a ti, Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Quando você serve a Deus, as demais coisas são muito boas, mas quando você dedica a sua vida para o Senhor, você acertou o centro do alvo. E o prêmio é a presença de Deus. O prêmio é vida, vida eterna. Uma outra pessoa que eu admiro, Mamãe Edna. Esse mamãe já vem de uma brincadeira há 14 anos, né? Então a gente tem a irmã Edna como mamãe. São os 3 filhos, Bimbim, Cicim e Juninho. Bimbim e o Juninho vocês conhecem depois, aqui está o Cicim. Muito bem, eu vejo a irmã Edna, que coisa boa, a vida que ela tem. E essa vida, o alvo é Deus. Ela acertou o alvo. Acertou o alvo. E é isso que eu quero, irmãos. Acertem o alvo, porque o prêmio, ele é grandioso. O prêmio é viver o céu aqui, porque Deus está presente em nossas vidas. E o prêmio é viver até o último momento em nossa vida, dizendo: como valeu a pena.
como valeu. Paulo, nos seus últimos momentos, volta a falar do nosso irmão Paulinho, nos seus últimos momentos, com alguns problemas, preso, sozinho, com os amigos tendo abandonado, com as igrejas as quais ele criou, ele levantou, passando por problemas de heresias, mas Paulo diz assim: combati o bom combate. Desde agora, tenho a certeza da minha coroa, a coroa da vida, que o meu Senhor já preparou para mim. Vou ser oferecido como libação. Ou seja, chegou o momento da minha partida. Paulinho dizendo isso, não sou eu que estou falando não. Eu quero viver mais do que a irmã Ed. Se ela chegar aos 100, eu quero chegar aos 101. Mas Paulo, no seu momento mais difícil, sabia que chegou o momento. Ele falou: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o prêmio está separado para mim. Eu sei que eu combati o bom combate. Eu sei que eu acertei o alvo. Então, queridos, para terminar, eu quero dizer para vocês: esquece tudo de ruim. 2021 está passando. 2022 vai chegar. Para quê? Para que eu prossiga, para que você prossiga, para que a gente avance, para que nós conquistemos. Conquistemos o quê? Conquistemos tudo aquilo que nos aproxime desse alvo, que melhora a nossa mira, para que o alvo principal de nossas vidas seja servir ao Senhor. As demais coisas, Deus nos dá como prêmio dessa vocação maravilhosa que Ele tem chamado a cada um de nós. Amém? Deus vos abençoe. Volto a dizer, que grande alegria de estar aqui com os irmãos. Que prazer estar aqui com os irmãos. Como fui abençoado essa manhã. Pastor Edemir, obrigado por ter lembrado desse pobre. No Natal, o espírito natalino. Muito obrigado, meu querido.